Consequência, como é que nós vamos solucionar isso? Precisamos atrair o parceiro privado. E atrair parceiro é igual, como gosta de falar o nosso presidente, dentro daquela linguagem que é bem popular dele, é igual namoro, né? Você, para namorar uma menina, ou a menina para namorar um rapaz, tem que passar confiança. Tem que ter confiança. É a mesma coisa. Nós vamos ter que criar esse ambiente de confiança. Existem 17 trilhões de dólares no mundo a juro negativo. Está parado lá. Nós temos que pescar esse dinheiro. Temos que rodar o mundo. É o que o ministro Tarcísio está fazendo agora. Esteve nos Estados Unidos, estava na Europa. A gente tem que vender a nossa ideia e mostrar os projetos. E vamos olhar, senhoras e senhores, qual é o país hoje, vamos lembrar aquela viagem pelo mundo que eu fiz aqui no começo, que tem espaço para crescer, que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que tem mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, um mercado enorme. Então nós temos que atrair essa turma. Agora, como é que nós vamos passar confiança? Em primeiro lugar, essa digitalização, essa virtualização, se calcula aí que nós temos pouco mais de 3 mil interações com a sociedade, não é? O governo federal. Em torno de 1.500, metade hoje está digitalizado. Então o nosso objetivo é chegar ao final de 2022 com tudo isso, não é? Digitalizado, virtualizado. Então contato, tudo via o app aí no seu celularzinho. A pessoa de idade, principalmente aquela mais humilde, ela não vai precisar lá no posto do INSS, na Caixa Econômica, para dizer que está viva. Nós já estamos progredindo nisso aí, principalmente na área do INSS, mudando essa maneira de relacionar. Só isso dá uma economia de 7 bilhões. Por quê? Aquilo que eu boto uma pessoa para atender custa X. Se eu faço por telefone é X sobre 2. Se eu faço pela internet, é X sobre 10. Um caso aqui muito, vamos botar muito peculiar, né? Era a questão da pessoa pegar um certificado para levar um animalzinho de estimação para o exterior. Que ele tinha que ir numa repartição do Ministério da Agricultura, ia ter um funcionário lá para emitir o certificado, carimbar. Haviam espalhados pelo Brasil um número pequeno, né? Mas eram 150 pessoas que trabalhavam só para isso. Isso aí está digitalizado, virtualizado, hoje são só 20. Os outros 130 foram alocados para quê? Para a fiscalização, que é a área que nós precisamos muito mais. Precisamos privatizar. Então, aquelas empresas estatais que não dão lucro, que não têm futuro, nós temos que passar nos cobres. Os funcionários são realocados, mas nós vamos deixar de gastar dinheiro, de estar colocando recurso do Tesouro, que é cada vez menor, não é? Em empresas que, na iniciativa privada, renderiam muito mais. E, óbvio, nós temos que diminuir o número de funcionários. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer por decantação. À medida que as pessoas forem se aposentando, não serão substituídas, a não ser naqueles casos específicos devidamente justificados. É a forma que nós temos dentro da legislação que existe hoje. Então, isso é a coluna do ajuste fiscal. Trazer a receita igual à despesa. E a coluna da produtividade? A nossa produtividade é baixíssima. Até 1980, a nossa produtividade aumentava 2% ao ano. Mas aumentava por quê? Porque havia um ingresso de uma massa de gente no mercado de trabalho. Então, aumentava na base da força muscular mesmo. De lá para cá, começou a diminuir o número de pessoas que ingressa na população economicamente ativa. E a nossa produtividade caiu para 0,2% ao ano, é o aumento da produtividade. Um trabalhador brasileiro produz 1/4, 1/5 do que produz um trabalhador americano. Por quê? Porque nós temos um custo embutido aqui dentro. Então, a primeira coisa da produtividade é o quê? A reforma tributária. O famoso
carga do imposto, a bola de ferro, como fala o meu amigo Paulo Guedes, uma das bolas de ferro que estão no pé do empresariado e de quem produz aqui no Brasil. Não é fácil, porque temos 5.700 legislações tributárias. É do governo federal, uma para cada estado e uma para cada município. E todo empresário ele tem que estar nesse cipual, mas ele não sabe que senhor ele vai atender. Então nós temos que reorganizar esse sistema, num primeiro momento, para depois trazer as alíquotas para aquele nível dos 25% que eu me referi. Eu vi o vídeo da prefeitura falando na responsabilidade com a questão de impostos. Não é simples. A Câmara de Deputados tem uma visão, o Senado tem outra e o nosso governo está tentando juntar isso tudo. Nós vamos trabalhar forte em cima disso, naqueles 3 vetores que eu considero fundamental que o nosso governo tem que trabalhar. Quais são os 3 vetores? Clareza, para que todo mundo entenda o que a gente quer fazer, determinação, para poder superar esses obstáculos, e paciência, senhoras e senhores, muita paciência para negociar tudo. Tudo é negociado e tem que ter paciência, tem que ouvir todos os lados e buscar extrair o melhor disso aí. Esse nosso sistema tributário é tão doido que ele custa 70 bilhões por ano para o Estado e as empresas. E mesmo assim, tem em torno de 450 bilhões de reais de evasão / sonegação. Se nós fizermos uma reorganização que corte, vamos dizer aqui, pela metade a sonegação, são mais de 200 bilhões na mão do governo federal, estados e municípios, que corte pela metade o custo. Então, é o objetivo estratégico que nós temos pela frente. Além disso, infraestrutura. A nossa infraestrutura parou no tempo e no espaço. Nossas estradas estão em péssimo estado, é um tráfego muito intenso, porque nós escolhemos um modal de transporte rodoviário, priorizando cargas pesadas que são transportadas de norte a sul, leste a oeste. Temos uma costa de 7.500 quilômetros, mas transportamos carga do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte num caminhão. Deixamos as ferrovias, que são o grande modal para o transporte de grandes cargas, se deteriorarem. Abandonamos as hidrovias. Aqui, esse estado tem uma vocação para a hidrovia. Consequência, como é que nós vamos solucionar isso? Precisamos atrair o parceiro privado. E atrair parceiro é igual, como gosta de falar o nosso presidente, dentro daquela linguagem que é bem popular dele, é igual namoro, né? Você, para namorar uma menina para namorar um rapaz, tem que passar confiança. Tem que ter confiança. É a mesma coisa. Nós vamos ter que criar esse ambiente de confiança. Existem 17 trilhões de dólares no mundo a juro negativo. Está parado lá. Nós temos que pescar esse dinheiro. Temos que rodar o mundo. É o que o ministro Tarcísio está fazendo agora. Esteve nos Estados Unidos, estava na Europa. A gente tem que vender a nossa ideia e mostrar os projetos. E vamos olhar, senhoras e senhores, qual é o país hoje, vamos lembrar aquela viagem pelo mundo que eu fiz aqui no começo, que tem espaço para crescer, que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que tem mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, um mercado enorme. Então nós temos que atrair essa turma. Agora, como é que nós vamos passar confiança? Em primeiro lugar, estabilidade das nossas instituições. Segundo, contrato bem feito, projeto bem feito. A noção de projeto no Brasil, senhoras e senhores, é de 10 anos para cá. Um governo pegava, não, me dá 50 milhões aí que eu vou construir uma ponte. Tá bom, vai lá os 50 milhões. Cadê o projeto da ponte? Quantas obras inacabadas nós temos no nosso país hoje? Essas obras estão inacabadas. Houve corrupção? Houve. Mas houve a incompetência porque não tinha projeto.
E a má gestão, obviamente. Então, o projeto é fundamental. E um projeto nasce de quê? Nasce de planejamento. Por isso que tem que haver a continuidade, né? Dentro dos governos federal, estadual, municipal. Não é o seguinte, saiu o fulano, entrou o cicrano, muda tudo. Não pode ser assim. Tem que haver um plano, um planejamento que todos vão seguir. Um vai um pouquinho pela direita, o outro vai um pouquinho pela esquerda, mas o rumo é um só. Então é isso que nós queremos incutir e passar, né, para os investidores. De modo que se construam e melhorem estradas, se construam ferrovias. Nós temos aí as concessões de portos, aeroportos, já tivemos aí a questão da Norte-Sul, que vai influenciar tremendamente aqui no estado do Tocantins. A visão é que podemos atrair, nos próximos anos, em torno de 1,3 trilhões de dólares para investimentos na infraestrutura, e é outra coisa que vai aumentar a nossa produtividade. Além disso, senhoras e senhores, liberdade econômica, liberdade para empreender. Mais uma vez, tirar o Estado do cangote de quem quer empreender, de quem quer inovar. Está aí a lei da liberdade econômica, onde o postulado principal dela qual é? Não é você que tem que provar para o Estado que está certo. É o Estado que tem que provar para você que está errado. Foi aprovada a lei. Ela está dando uma outra dimensão de imediato aos pequenos negócios, mas vai afetar toda a nossa estrutura, inclusive a própria questão da legislação trabalhista. Abertura comercial. Somos um país fechado. Só temos 1,2% do comércio mundial. Como é que se mede a abertura de um país? Aquilo que é produzido aqui com insumos de fora, comparado com o que é produzido fora com insumos daqui. A nossa equação é totalmente inversa. O que nós produzimos aqui tem muito pouca coisa que vem de fora. E lá fora se produz muito com matéria-prima que nós mandamos daqui. Com isso, nós deixamos de nos inserir nas grandes cadeias mundiais de valor agregado, onde nós temos que entrar. E aí está o nosso agronegócio, que tem que se situar nisso aí, a nossa produção mineral. E aí, senhoras e senhores, entra um aspecto que permeia isso tudo, que é a nova era que nós estamos vivendo, a era da economia do conhecimento. E o que é a economia do conhecimento? Tecnologia, capital e capacidade de aplicar a tecnologia. Tudo buscando o quê? Permanentemente a inovação. É uma eterna tese, antitese, síntese. Tese, antitese, síntese, eterna. Isso está acontecendo no mundo, ainda restrito a pequenas áreas. E para nós entrarmos nessa economia do conhecimento, nós temos que fazer uma revolução na educação no Brasil. A educação no Brasil tem que sair da mera decoreba de fórmulas, do mero passar de ano, para que os nossos alunos e alunas entendam que ao estar na escola e na universidade, eles têm que aprender a inovar, eles têm que buscar o conhecimento, eles têm que buscar o algo mais. Isso é uma mudança radical que nós estamos gestando. Em muitos lugares no Brasil isso já acontece, mas nós temos que expandir mais. Ao mesmo tempo, temos que ter consciência de que, infelizmente, parcela da nossa população está parada no século XX e nós não vamos conseguir trazer para o século XXI. Mas esse grupo precisa de emprego e renda. Então terá que conviver aqui no nosso país, durante muito tempo ainda, numa transição, os dois tipos de produção. A produção da era do conhecimento e a produção da era industrial. De modo que a gente tenha espaço para absorver toda essa mão de obra que está parada aqui dentro do nosso país.
Segurança pública é outra área onde o nosso governo vem se debruçando e olhando, porque é algo que aflige a todos do nosso país.